E aí, alunos, tudo bem? Como eu tinha falado para vocês, eu ia fazer um vídeo breve sobre os comentários que vocês fizeram sobre a aula da cozinha alemã. Esse vídeo que eu quero fazer, que estou fazendo, é só para complementar, porque às vezes eu não sei se vocês têm acesso às respostas, dos outros colegas. Então, seria só um feedback em cima do que vocês comentaram, só para a gente agregar mais conteúdo na nossa matéria. Então, esse vídeo eu não vou avaliar, eu não quero que vocês deem outro feedback em resposta, a esse. Então, seria só mais assim, uma complementação. Enfim, eu tive comentários legais, dúvidas. Teve aluno que achou o conteúdo fácil, não teve tanta dúvida. Teve aluna que vai reproduzir ou reproduziu, algum prato aqui que foi enviado. E eu vou começar aqui falando com o comentário da Rebeca, que achou interessante, o modo de preparo, a questão dos ingredientes, Então, eu acho assim, sempre é importante a gente aprender. Por mais que tem alunos que às vezes vai seguir uma linha gastronômica, seja ela italiana, francesa, brasileira, Outros alunos vão para a linha de pesquisa, outros alunos têm vontade de empreender, mas eu acho que é sempre bom a gente se atualizar, quanto aos diferentes, às diferentes culturas gastronômicas, Então, às vezes a gente vê uma coisa legal dentro de uma outra cultura que a gente pode puxar pra gente, que a gente pode agregar num preparo simples que você pode fazer até em casa, Então, por exemplo, aqui a Marina e a Bianca falou sobre a Kolonnkuchen, que é a cuca, Nada mais é que a cuca, que é uma sobremesa alemã, a Marina fez. E ela adaptou a receita dela, que quando a gente vai fazer o streusel, que nada mais é que aquela farofinha que é colocada em cima da cuca, ela substituiu a nata por manteiga, E dá certo, eu acredito que ela substituiu por manteiga porque não deu tempo dela responder, porque eu respondi hoje, o fórum. Então, a nata também é uma fonte de gordura, que ela pode fazer muito bem o papel da manteiga, e eu acho, a nata com um sabor mais leve. Então, eu acho que deva ter ficado incrível, Já a Bianca, ela falou que vai fazer, e eu dei a ideia dela fazer uma redução de cerveja. Por que não? A cerveja é bastante usada na Alemanha. Então, brincar, fazer uma calda doce de cerveja, fazer, um caramelo de cerveja também, eu acho que ficaria muito interessante para poder agregar nessa receita. Deixa eu ir aqui para outros comentários. Vou falar do Igor. O Igor, ele fez uma colocação que é bem legal, porque às vezes a gente, quando fala da Alemanha, a gente lembra da cerveja, a gente lembra do Oktoberfest, batatas, salsichas, joelho de porco e sauerkraut, que nada mais é que o chucrute. Então, o Igor, ele colocou uma informação aqui que é interessante, que é falar o quê? Que a Alemanha se destaca, na questão da cozinha molecular. E às vezes a gente cita muito a França, como berço gastronômico, que é um país riquíssimo, de técnicas, sabores. Então, gente, a Alemanha, ela vem em segundo lugar nessa questão. Então, a Alemanha também, ela tem restaurantes premiados, uma cultura também que é muito interessante, só que às vezes a França toma conta de tudo, das notícias, das premiações, das técnicas, que a gente até esquece, dos outros países. Então, o que a gente pode falar aqui mais nessa questão? A questão do destaque, na gastronomia molecular, e a gente também destaca a Alemanha como um dos países mais estrelados, igual eu falei para vocês. O Igor também colocou uma questão aqui,
da questão do fusion food. O que que é fusion food? Fusão. Então, às vezes, assim, a gente pode unir, né, uma gastronomia, uma cultura diferente, com a cultura da gente. Então, isso é o fusion, né? No Haikai, vocês podem observar, que é um restaurante da Rua do Lazer aí, que quando eu trabalhei lá, eles tinham essa técnica de fusion. Então, eles sempre elaboravam, assim, uma comida japonesa e colocavam um ingrediente brasileiro. Então, tinha sashimi com molho de tamarindo, né? Um exemplo. Então, o fusion significa essa junção aí de culturas ou técnicas também, porque não é só no sabor que significa essa fusão. Seria o quê? Técnicas, né? Ingredientes, modo de preparo e tudo isso. Outra coisa também, né? Falando da Alemanha, eles gostam muito também do sabor agridoce no prato, né? Que é aquele sabor ácido, adocicado com uma comida de sal, né? Deixa eu ver só o que o Igor falou mais. O Igor cita assim que eles têm regras rigorosas quanto ao desperdício de comida. Quando a gente fala de regra de desperdício, é porque muitos países enfrentaram momentos muito difíceis, então em guerras, né, pobreza, então eles tinham que arrumar uma técnica para conservar a comida por mais tempo, porque senão não tinha. Então é por isso que eu falo para vocês, tudo tem um porquê. Uma técnica de armazenamento, uma técnica que prolonga a durabilidade do alimento, ela sempre vem de uma história lá atrás. Não é uma coisa assim que a pessoa inventa que é um modismo. Não. Por exemplo, se hoje a gente marina uma carne para fazer, é porque a marinada, ela vem lá de trás, onde a gente usava vinho, né, que tem compostos ácidos, que ajudava ali na conservação de certa carne. Então hoje a gente marina uma carne de um dia para o outro para fazer um preparo, mas isso vem lá de trás. Não é uma coisa que surgiu agora. Por exemplo, eu tô dando aula de sushi no 3º ano. Vocês sabem de onde que surgiu o sushi? Então, assim, é interessante. Eles enrolavam o sushi no arroz, né, o peixe no arroz para preservar aquele peixe. Então, antigamente o arroz era descartado e eles aproveitavam o peixe. E depois as coisas foram mudando, então quando eles acrescentaram vinagre no arroz, né, eles perceberam que o arroz também ficava conservado. E depois surgiu essa questão de servir, né, o peixe, né, enrolado no arroz. Claro que as coisas vão mudando, vai se atualizando, mas olha só, tanto que é interessante a gente parar pra perceber. Então, não é assim, veio na minha cabeça, vou inventar um trem, vou servir. Hoje é. Hoje a gente vê aí, tem chefes com ideias malucas, né? Preparos, junção de alimentos, mas a maioria desses clássicos, de técnicas clássicas, de comidas clássicas, surgiu de um momento de dificuldade, né? É igual o negócio também, o processo de cura, o processo de defumação. Isso aí tudo é para prolongar, né, a durabilidade dos alimentos. Então, isso aí é muito legal a gente começar a prestar atenção nisso. Deixa eu vir aqui agora para outro comentário. Esses feedbacks eu tô achando legal a gente ter essa conversa mais aberta, mais espontânea, porque eu acho que o que eu quero fazer das minhas aulas, gente, é realmente isso. É como se fosse uma mesa redonda, onde a gente discute, um aprende com o comentário do outro, o outro aprende com a colocação do outro, né? E vocês que forem reproduzir as receitas, por favor, compartilhem com a gente também. Então, assim, teve aluno que confundiu o fórum, porque o primeiro fórum foi da cozinha alemã, que é o que a gente tá finalizando aqui, fechando ele. E na sexta-feira passada foi sobre o Oriente Médio. Então, teve confusão de fóruns aqui, mas não tem problema nenhum, tá? É normal. Então, teve uma aluna que se confundiu, mas ela falou sobre a questão das receitas do Oriente Médio, né? Que foi o hummus, baba ganoush, e ela falou que ela fez um falafel, que é um falafel, né? Ou é falafel ou falafel, tem dois jeitos de falar, que é um bolinho frito de grão de bico, mas já é árabe esse assunto, mas eu já vou dividir com vocês, porque às vezes pode acontecer de outro aluno se confundir também.
né? Então ela cita que teve dificuldades, né, com o modo de preparo, dificuldades com os ingredientes que são diferentes, né, do que a gente é habituado, mas tudo na nossa vida é experiência, né? Então, a partir do momento que você trabalha com tempero que você não tem costume, você já tá aprendendo, né? Então, eu vou só citar isso que aconteceu por conta de confusão, mas aí no fórum, né, da semana que vem, no feedback do fórum da semana que vem, eu falo mais sobre essa questão do Oriente Médio, até pra gente não misturar os assuntos. Teve comentários também, a Vanice falou sobre o Hackpetter, que nada mais é que é o steak tartar alemão, que acha difícil, né, essa questão de comer uma carne crua, comer uma gema, né, de ovo cru, mas é cultura. Vocês sabiam que a gente também tem nosso steak tartar, que a gente chama de carne de onça? Ele é originário do Paraná, né, da região sul ali, então tem esse costume também. E o que que faz nesse prato, gente? É o tempero que realça o prato, porque se você pega uma carne crua e come, não tem, você sente sabor de sangue, né, mas alguma coisa do tipo. E ovo é ovo, né? Então são os temperos, né, os temperos daquele país, os temperos daquela cultura, né? Então é isso que faz a diferença, né? Para quem tem dificuldade de comer a gema do ovo crua, pode fazer um processo de cura. Como que faz? Pega a gema, separa da clara. Numa vasilhinha, vocês podem colocar proporções iguais de sal e açúcar. E vocês colocam a gema nessa mistura e cobre com delicadeza, né, para a gema não estourar. 6 horinhas que vocês deixam essa gema desse jeito, pode até colocar lá na geladeira, ela cozinha, então ela fica cremosinha por dentro, né? Quando você retira essa gema dessa mistura, você enxágua, porque senão você não consegue comer, porque fica muito salgado e doce ao mesmo tempo. E aí você pode usar essa gema no Hackpetter, essa gema no steak tartar, essa gema na carne de onça, entendeu? Então, assim, tem técnicas também que agregam um prato que é clássico. Outra coisa que... A Cassie, ela falou: dentre de tantas receitas, cada um escolhe 2 ou 3, executa filmando passo a passo e envia. É uma ideia, mas é igual eu falo pra vocês, eu não posso exigir que vocês reproduzam, porque eu não sei qual que é a realidade de cada um no âmbito financeiro. Porque a gente sabe que não é barato a gente toda vez reproduzir. E antes, se vocês reproduziam as receitas em grupos, onde era dividido, hoje a gente tá sozinho, né? Então, isso aí eu deixei livre. Mas seria interessante? Sim. É uma ideia que a gente pode usar numa prova? Só que tem que ter o ok de vocês também, né? Então, por isso, assim, que eu tô tentando reproduzir o que eu consigo. Vai ter aulas que eu vou me apoiar em vídeos de outros chefes do YouTube. E aí a gente vai vendo o que que a gente consegue fazer. Mas, frisando mais uma vez, quem for reproduzir, por favor, gente, compartilha com a gente, conta a sua experiência, o que que achou de difícil. E antes de reproduzir, pode vir, pode tirar dúvida comigo, que não tem problema nenhum. Tá? Então, isso aí eu sempre vou realçar pra vocês que eu tô aqui. Qualquer hora do dia que vocês me chamarem, eu tento responder. Deixa eu ver algum outro comentário. Então, a Graciele fala que gostou bastante de conhecer sobre essa culinária e que se identificou com os ingredientes que são parecidos com o nosso. São, né? Porque é batata, é carne de porco, o picles, né? A gente tá consumindo muito picles, né? E sem querer falar também, o picles, ele é um probiótico, né? Que é muito bom pro nosso organismo. Eu fiquei de mostrar o chucrute pra vocês, que deve ter mais ou menos 3 meses que eu fiz, eu não abri ele ainda. Então, eu vou ver se eu faço algum preparo com uma carne de porco, só pra gente seguir a linha, né, do hábito alemão.
e mostrar pra vocês. Eu fiz um picles de repolho roxo, não é difícil de fazer, é super fácil. Quem tiver interesse, eu posso compartilhar a receita que eu peguei, me inspirei numa chefe pra poder fazer, porque eu nunca tinha feito e não sei o sabor, né? Então ele tá conservado ainda, né? Então, assim, gente, eu acho que é isso, né? Eu tô gostando bastante dessa interação, né? Tô achando que tá ficando mais leve, né? Mais natural. Igual eu falei pra vocês, eu não quero aquela coisa maçante de cobrar de vocês atividades, respostas, né? Eu acho que tem várias metodologias onde a gente pode aprender. E é isso, claro que comparando com uma aula prática é completamente diferente, mas um cozinheiro, um gastrônomo, ele não se faz só de mão na massa. Então é muito importante a gente saber conceitos, saber teoria, saber técnicas, né? Isso aí é muito importante. Então espero que vocês tenham gostado, né, desse feedback. E a nossa próxima atividade, né, Oriente Médio, até sexta-feira, vocês têm para comentar, né, sobre alguma coisa que acham interessante, né, do mesmo modelo igual a gente fez da cozinha alemã. E é isso, então até a próxima aula.